aqui. Eu sei que eu vou pegar um time bem treinado, tá? É uma pessoa que eu respeito muito, que tem uma trajetória importante. E embora a gente nunca conviveu no mesmo time, é um treinador que eu admiro muito por tudo que ele já fez nas categorias de base e na chance que ele teve tanto no Atlético Paranaense aqui no Cruzeiro de mostrar o seu valor e o seu talento. Em relação ao que você falou do Cássio, para mim isso é uma coisa muito natural. Vocês tiveram um goleiro aqui com quase 1000 jogos, que não jogava com o pé. Tinha até menos estímulo do que o Cássio, bem menos estímulo que o Cássio, e passou a ser uma figura central no modelo de jogo do Fluminense e ajudou a gente imensamente, com 42 anos, que é o Fábio, a jogar com o pé, e jogou muito bem, e muitos gols a gente fez com a participação do Fábio. Então, para mim, não é nenhum problema. Inclusive, eu acho que o Cássio é um jogador assim com os pés, que ele já tem estímulos na época do Corinthians, ele gosta de jogar com o pé, e na minha opinião, eu discordo de vocês, ele é um jogador que tem totais condições de poder jogar com o pé e ajudar o Cruzeiro, como já tem ajudado a conseguir as coisas que a gente precisa nessa temporada e nas outras que vão vir. Só isso? Respondi tudo? Não, do Robertinho já está fazendo com o Cássio. Se vocês analisarem o jogo do Cássio, quer dizer, a gente pega o goleiro, quando começa a ser muito ativo para jogar com os pés, a gente costuma se olhar o que ele erra. Mas o Cássio é um goleiro que tem bola média e bola longa muito boa. Dá para ver aí, para quem viu o jogo do Libertad, mesmo do Cuiabá, os jogos do Cruzeiro aí que eu acabei assistindo agora, assim que eu fiquei sabendo da contratação. A gente efetivou a contratação de bola, de fazendo o Cruzeiro conseguindo fazer ataques que se originou do pé do Cássio. Então, para mim, ele faz muito mais parte da solução do que de um problema. E o Robertinho já está fazendo o trabalho dele e é um dos grandes treinadores de goleiro do Brasil. Então, a gente está muito bem amparado. Fernando Pansieri, da Itatiaia, seja bem-vindo. Eu queria, como é que você está planejando, né? Esse jogo já na quinta-feira, o tempo é curto, como que faz para já passar um pouco da sua filosofia, do seu jeito, né, de gostar do time, com esse curto espaço de tempo, é muita conversa, é vídeo, é chamar ali a turma no campo. Como é que vai ser aí essa estreia sua na quinta-feira e boa sorte? Muito obrigado. A gente vai passar tudo aos poucos, a gente vai usar o máximo possível do tempo a gente treinar aquilo que for possível. Obviamente a gente vai passar vídeos, eu já olhei um pouco o time do Libertad, e junto com o pessoal de análise que tem um staff excelente aqui, o Cruzeiro, que vai nos auxiliar para poder montar a melhor estratégia para fazer o jogo da quinta. Diniz, prazer falar com você, Samuel Venâncio. Você, com esse seu estilo muito autoral, né, nos jogos, o que você considera que é inegociável para se montar um time com um jeito seu de jogar? Inegociável é ter vontade de vencer sempre, ser um time solidário e um time corajoso. Essas são as 3 coisas negociáveis. O resto é negociável. Isso é uma coisa que os times, a gente discute muito assim o modelo de jogo. O modelo de jogo, para mim, embora as pessoas atribuem o jeito de jogar, a parte tática como a coisa mais importante de futebol, para mim nunca foi. A coisa mais importante nem vai ser. Para mim, a coisa mais importante é como você consegue fazer aqueles seres humanos ali que são os jogadores atingirem o seu melhor nível. E para isso, eu acho que como na tua profissão de jornalista, no do Pedro de empreendedor, do médico, do policial, a gente são características humanas, elas estão presentes em qualquer área de atuação da vida. Então, o que é negociável, essas 3 coisas para mim, acho que acaba sendo um tripé essencial para que as coisas que eu penso sobre o futebol funcionem. E o jeito de jogar é um jeito de dar vazão para que essas coisas aconteçam. Que os jogadores consigam ser solidários, que eles tenham muita fome de vencer e que tenham coragem. E que isso passe para a torcida, que a torcida goste e que a torcida incentive e que isso crie uma simbiose com o torcedor, que quando isso acontece, o jogador e a torcida passam a ter uma conexão positiva e cada vez mais profunda, as coisas tendem a acontecer. Boa tarde, Diniz. Vitória Leite, da ESPN. Você falou sobre já ter dado uma olhada no time do Libertad, né? Tem pouco tempo até o jogo, mas queria saber sobre o elenco do Cruzeiro. Com certeza já tem acompanhado aos jogos, independentemente de saber se viria para cá. De características desse elenco, do que você já pode destacar deles, o que você acha que é muito bom desse elenco, enfim, um raio-x aí,
rapidamente, mas que você já pode destacar desse elenco. É difícil você falar individualmente, mas vou citar algumas coisas aqui. Eu acho, até da minha passagem agora, só falar recente do Fluminense. Assim, você começa o time, tanto lá como cá, com goleiros especiais, goleiros extremamente vencedores, que passam muita segurança, que todo mundo gostaria de ter. Para mim foi um privilégio ter tido o Fábio no Fluminense recentemente e poder trabalhar com o Cássio, que é uma coisa que eu sempre quis. Trabalhar com o Cássio. Ele sabe disso, é uma relação que a gente tem, a gente nunca trabalhou juntos, mas uma hora a gente se encontrar e poder trabalhar junto. Porque dessas características que eu falei para vocês, o Cássio e o Fábio também sobram. Um cara corajoso, um cara que não tem preguiça para nada, um cara solidário, que está toda hora dando a cara a vida inteira e se expondo para beneficiar os times que eles defendem. Eu não respondi tudo, não. Do elenco... Em relação ao elenco, alguns jogadores já conheço, o Caio Jorge trabalhou comigo no Santos. Continua jovem, mas era mais jovem ainda. Jogador de muito potencial. O Matheus Henrique, jogador assim, que eu sempre quis trabalhar junto, entre outros. O Marlon já trabalhou comigo, o Zé Ivaldo já trabalhou comigo. E é um time que eu gosto muito. O próprio Matheus Pereira, que está fazendo, desde quando chegou aqui, está brilhando imensamente. Então a gente espera, de fato, potencializar os jogadores no seu maior nível para que o Cruzeiro consiga avançar cada vez mais. Diniz, Guilherme Macedo, TV Globo, e até sobre essa questão de potencializar jogadores, né? Uma situação que ficou clara desses exemplos foi o Ganso no Fluminense com você, que voltou ao alto nível que ele tinha apresentado lá atrás. E sobre o Matheus Pereira, que também é um meio armador, obviamente com as características dele. Queria saber de você o que você pensa sobre esse jogador dentro do seu estilo de jogo, se de alguma forma pode oferecer algo parecido com o Ganso no Fluminense, que foi diferente do que a gente já tinha visto dele na carreira também. Um dos meus objetivos aqui, claramente, é potencializar o Matheus. Ele é um jogador diferente, extremamente talentoso. O ano passado ele foi extremamente importante para a campanha que o Cruzeiro fez, principalmente na reta final, quando mais precisou. E esse ano está fazendo uma grande temporada. Não só ele, mas como você perguntou especificamente dele, eu acho que eu consigo, e repito, uma das minhas missões é poder fazer o máximo para que ele consiga colocar todo o seu potencial para fora. Diniz, tudo bem? Prazer falar com você, Vitor Moreira, da TV Alterosa. Ainda um pouco em cima da pergunta do Guilherme, os trabalhos que você tem comandado, o meio-campo é muito forte, é um trabalho muito forte. No Fluminense até tinha o André também, enfim, Martinelli, o Ganso. No Cruzeiro você tem esse tipo de jogadores também muito parecidos. Você tem o Matheus Pereira, que ele acabou de dizer, o Matheus Henrique. Bebês focas amam água gelada à beça e odeiam garrafas PET. Por isso, amam a Sabrina Sato. Everest, instalação grátis e água gelada à beça graças ao compressor. Dê adeus às garrafas PET. Everest. Tem sempre uma Coristina D ideal para você. Para descongestionar, Coristina Decongest. Para aliviar os sintomas da gripe, Coristina D Pro. Linha Coristina D. Respira e vai. Se eu chegasse aqui, o Matheus que eles trouxeram, acho que trouxeram também sem saber que eu ia chegar, porque é um jogador que todo mundo sabe que tem muito a ver comigo, assim como o Matheus Pereira, o próprio Lucas Homero, o Wallace que trouxeram, que é um jogador também que fez uma carreira brilhante na Europa, que está se adaptando, dentre outros. O Lucas Silva, que está aqui, e outros, Ramiro, todo mundo que está aqui, a gente sabe, a gente vai olhar e procurar colocar os melhores jogadores em campo. Mas é um time que tem jogadores que têm características particulares que encaixam muito bem naquilo que eu penso sobre futebol. Diniz, boa tarde. Gabriel Moraes, do Jornal Tempo. Queria saber como que surgiu esse convite do Cruzeiro. Se ele realmente aconteceu ontem pela manhã ou se já haviam conversas nos últimos dias e qual que foi o diferencial para você aceitar a proposta da Raposa? A conversa foi assim, o contato comigo foi no final do domingo, sei lá, a gente começou a conversar, acho que era meia-noite, meia-noite e pouco, assim, eu até assustei um pouco o horário. E foi um acerto rápido, porque é um time que está em reconstrução, tem uma estrutura muito grande, com a vinda do Pedro para cá, do Alexandre, do staff, está se estruturando para poder conseguir coisas grandes. Então é uma coisa que eu não tive nenhuma dificuldade para aceitar. Era um desejo meu pessoal de estar aqui. Então estou muito feliz de estar aqui. Foi muito fácil o acerto, foi muito rápido. E agora a gente poder colocar isso
uma velocidade cada vez maior para a gente conseguir os objetivos que a gente deseja juntos. Respondi tudo? Boa tarde, Diniz. Mike Costa, da Trivela. Um prazer falar com você. Seja bem-vindo a Belo Horizonte. O Cruzeiro, historicamente, é um time que assim, seus principais times são times conhecidos pela qualidade técnica, ofensividade, toque de bola, né? Tem os times copeiros também, mas o torcedor gosta muito desses times mais técnicos. E isso parece casar bem com o seu estilo, né? Que se você demonstra gostar. Eu queria que você analisasse isso, essa simbiose que pode acontecer se você tem essa visão entre o seu estilo de jogo e o estilo de jogo histórico do Cruzeiro. Obrigado. Eu acho que nesse sentido tem tudo a ver aquilo que eu penso sobre futebol e a história que a gente pode chamar do DNA do clube. Os times que marcaram a época no Cruzeiro, além de ganhar os títulos, eles produziram algo a mais do que ganhar os campeonatos. Isso é uma coisa para mim muito importante, que marca de maneira especial na vida do torcedor do Cruzeiro. E quem não torce para o Cruzeiro, como posso citar, o que eu não vi, para citar dois, o time da década de 60, quem não é cruzeirense vai saber que é o time, foi fã do Tostão, foi fã do Seu Lopes e gostar de ver o time jogar, como o time de 2003 aqui, que depois acabei jogando aqui em 2004, que marcou uma época, ganhou todos os títulos, mas vai lembrar do Alex e gostava de ver o Cruzeiro jogar. Inclusive os adversários gostavam de ver o Cruzeiro jogar. Na moral, pra mim, fala 2013 também. 2013 e 14, só 13? 14 também, né? Então, esse time também foi marcante. É difícil ter um time campeonato, sempre difícil. Mas isso faz parte E o Alexandre tem razão. Foi um time também que encantou, sabe? Que projetou de uma maneira exponencial o Everton Ribeiro, o Ricardo Goulart e essa turma que fez aquele time acontecer. Diniz, boa tarde. Diogo Medeiros, canal Cruzeiro Esportes. Queria te perguntar o seguinte, cara. A gente vê muita qualidade na categoria de base do Cruzeiro, né? Ultimamente vem conquistando aí grandes títulos, Copa do Brasil, Campeonato Mineiro, chegando em final de Copinha, mas quando chega no profissional, ultimamente não tem tido tanta oportunidade. Eu queria saber de você, com tantos talentos que o Cruzeiro tem na base, como é que você pretende mesclar aí os jogadores experientes e também a utilização da garotada? Então, obrigado pela tua pergunta. Eu sou um tipo de treinador que eu sempre olho para a base. É uma característica muito particular minha. E o jogador de base, a gente não precisa queimar. É só olhar e estar atento, porque eles vão. E você oferecer um ambiente facilitador, que eles acabam acontecendo. Se vocês lembrarem, né, o time do São Paulo que eu trabalhei, que chegou perto de ser campeão brasileiro, o ataque era formado por 3 garotos. O Igor Gomes, naquela época, tinha 20 anos, o Sara, 20 anos, o 21, e o Brenner, acho que 19. Mas aquele era um time específico do São Paulo que tinha aqueles jogadores com aquela qualidade para jogar naquele momento. Às vezes você está num time que não tem os jogadores para você lançar. Aqui, obviamente, eu vou olhar. Eu não conheço a base com profundidade do Cruzeiro, mas eu vou estar aqui, você pode ter certeza que eu vou estar olhando. Porque quando a gente consegue promover um jogador da base, é bom para todo mundo. É bom porque um cara que consegue jogar com a camisa do Cruzeiro e performar, ele vai jovem, a tendência é ele ir melhorando com o tempo. Ele vai render para o time e depois vai render dinheiro para o clube. Então, assim, esse olhar carinhoso com a base, eu sempre tenho. E se a gente abrir as possibilidades e aparecer alguém, com certeza vai ter oportunidade. Diniz, aqui embaixo, Stefano do portal Deus Me Dibre. Diniz, o Cruzeiro está muito perto de uma classificação para a semifinal da Sul-Americana e dali para um título são só 3 jogos, né? Os jogos da semifinal e a final. O Cruzeiro não ganha um título internacional há muitos anos, se não me engano, completa 27 anos. Você, como atual campeão da América, como atual campeão da Libertadores, como é que você vê essa responsabilidade de levar esse time a buscar esse título e como é que você vê a conquista provável desse título? É uma responsabilidade grande. Toda vez que você vem num time do tamanho do Cruzeiro e tudo que está sendo feito é para o Cruzeiro voltar a conquistar títulos. E é o meu pensamento. E eu sempre pensei isso a minha vida inteira. Então, assim, a responsabilidade, de fato, ela existe e é uma coisa que eu gosto, estar nessa posição. Não existe promessa de título, nunca vai existir. Tem um jogo difícil na quinta e depois se a gente conseguir passar, depois vão ter as semifinais e se a gente conseguir passar, vai ter a final. Os títulos, eles não acontecem naquela hora lá do jogo. Para mim, os títulos acontecem agora, hoje, amanhã, depois de amanhã. Essa é a minha rotina de viver. Não tem título lá na frente para mim.
Porque a vida é uma coisa que é mais importante que levantar a taça. E a vida, ela acontece hoje. Então, eu estou vivendo hoje. Hoje eu vou fazer de tudo para o Cruzeiro ser o maior time do mundo. Isso para eu vir para cá, porque esse é o meu jeito de trabalhar. E a minha vida é uma vida de dedicação para os jogadores, para o clube e para os jogadores conseguirem jogar bem, para a torcida se alegrar. Então, esse é o título que eu consigo controlar da minha entrega e fazer com que os jogadores entendam que a gente precisa se entregar ao máximo. Por isso que eu falei que a vontade é uma coisa inegociável. Essa é uma vontade que eu tenho, é o que me motiva, é o que eu sei fazer, é o que eu nasci para fazer. Costumo dizer que eu joguei futebol para aprender a ser técnico. Então, assim, ser treinador de futebol para mim é uma dádiva. É uma coisa que eu recebo bem e poderia fazer gratuitamente, como faço quando me pedem. Então, assim, ser treinador para mim é um grande privilégio. E a gente vai fazer de tudo que eu puder fazer, tudo, absolutamente tudo, para ajudar o Cruzeiro a ser grande, de novo, ser grande não. O grande ele é imenso, a poder disputar os grandes títulos que a gente tem pela frente. Boa tarde, Fernando Diniz, João Vitor Pena, no ataque. Muito se fala, as pessoas têm às vezes um rótulo que você é um técnico que precisa de um trabalho a longo prazo, né? Você é um cara que necessita, pelo seu estilo de jogo, um processo de adaptação. Eu queria saber o que você pensa disso, se você concorda com essa afirmação, que você necessita realmente esse longo tempo para instalar o seu trabalho, e agora você tem essa missão a curto prazo, né? Então eu queria que você fizesse essa reflexão, o que você pensa disso, essa imagem que as pessoas têm. Foi muito bom você ter perguntado isso, porque assim, na vida tem muito disso que eu vou te falar, e no meio do futebol, mais ainda. Esse é um clichê que as pessoas falam, que eu preciso de mais tempo, mas eu sou geralmente que tem menos tempo, se der errado. Tempo a gente tem só se der certo. Os treinadores ficam nos clubes, e eu sou uma prova disso, como outros, só fica se ganha. Então não é que me deu o Fluminense, o São Paulo, os times que eu trabalhei, fiquei mais tempo. Mas não fiquei mais tempo, porque eles foram esperando dar certo. Isso acontece na Europa, que a gente podia copiar e não copia. O Arteta ficou no Arsenal lá, que é um dos 6 maiores clubes da Inglaterra, ficou fazendo uma temporada das piores da história do Arsenal, terminou a temporada e ele ficou. Aqui no Brasil isso não existe. As coisas acontecem aqui conforme o resultado aparece. Se você não tem resultado... Assim, o meu último trabalho, eu cheguei, o time também estava na zona de rebaixamento, a gente foi ganhando, terminou em terceiro. Aí depois ganhou o campeonato, depois ganhou outro campeonato, você vai ficando. Aí uma hora que as coisas começam a acontecer, você já fica vulnerável. Então todo mundo precisa de tempo para trabalhar, mas a gente sabe que precisa conquistar o tempo. Então assim, a gente precisa dar resultado rápido. Aqui tem uma estrutura diferente no Cruzeiro, de uma maneira diferente. Não é um time mais estatutário. E isso também é uma coisa que me atraiu muito vir para cá, de ter conexão, sabe? Isso é uma coisa que eu estou falando do resultado, porque eu vivo a minha vida inteira. Você pegar qualquer treinador aí que está há muito tempo, você vai ver que o cara ganhou um monte de coisa e foi ficando. Ele não ficou um montão de tempo e foi ganhando coisa depois. Aqui o que existiu, isso que me atraiu muito aqui no projeto, claramente a presença do Pedro é uma delas, e do Alexandre outra, tá? Como o Pelaipe também, todo o pessoal. Mas o que atrai assim? Quando o Pedro me ligou, Alexandre, eu falei assim, é melhor você estava esperando você ligar para a gente conversar um pouco, para você poder me conhecer e você ter convicção daquilo que você quer, porque eu sou uma pessoa extremamente transparente e ele também, extremamente carismático e fala do jeito que é. Porque dessa conexão, é uma conexão que precisa existir, para a gente saber para onde a gente vai caminhar junto, porque não dá para fazer sozinho. E perdemos um tempo do jogo, hein? E perdemos um tempo do jogo. Mas assim, a gente precisa ir se conectando cada vez mais e ter isso de que a gente vai fazer junto. Porque no futebol sempre acontece de ter um momento difícil ou outro. E quando tem um momento difícil, geralmente quando você passa dele é que os times avançam com mais velocidade para os objetivos que eles acabam conquistando depois. Então aqui no Cruzeiro eu senti essa harmonia e é uma coisa que fez assim de maneira muito clara eu aceitar o convite. Fernando, Pedro da Rede Minas, boa sorte aqui no Cruzeiro, bem-vindo a Belo Horizonte. Uma grande característica do seu trabalho é justamente a qualidade na saída de bola, e para isso muitas vezes você recorre a um volante jogando de zagueiro, usou esse expediente muitas vezes no Fluminense. Conhecendo os jogadores do meio de campo do Cruzeiro, você tem alguma ideia também de característica desses jogadores que pode fazer alguma mudança de posição? E mais uma vez, boa sorte. Não, muito obrigado. É uma coisa que pode acontecer, não é uma regra. Quando a gente faz isso é porque quando tem alguma necessidade de fazer, e tudo que eu fiz na minha vida no futebol é com a intenção clara de que as coisas aconteçam de uma maneira positiva. Caso eu precise lançar a mão desse artifício e acho que tenha jogadores apropriados para fazer, eu certamente farei.
Fernando Diniz, Arthur Moraes, canal A Voz Celeste. Eu gostaria de uma mensagem sua para o torcedor e esse desafio que você assume no Cruzeiro, já de uma estreia numa decisão de vaga numa Copa Sul-Americana, onde o Cruzeiro deixou assim meio caminho andado pelo resultado obtido lá fora, os 2-0. Esse desafio e o que o novo comandante pode prometer para praticamente 60 mil torcedores que estarão presentes ao Mineirão na quinta-feira. Seja bem-vindo. Muito obrigado. O único que eu posso prometer é muito trabalho, como disse, muita entrega junto com os jogadores, de fazer todos os dias o melhor possível para que o Cruzeiro esteja jogando no seu melhor nível. Em relação a chegar nessas condições, a gente tem que encarar o jogo daqui como uma partida decisiva. Esse é o que eu penso, não ficar acomodado no placar que foi feito lá. Tá? É um outro jogo e a gente precisa fazer o nosso melhor para poder obter um bom resultado na quinta. Valeu. Abração. Obrigado, gente. Valeu, gente. E aí, paciente?